Pessoal, a constelação familiar é essa terapia, onde que nós vamos olhar para a nossa história, para a história da nossa família, dos nossos familiares, e tentar entender quais são os padrões de repetição que acontecem na nossa vida. E nós precisamos romper com esses padrões de repetição. E então, por isso que ela chama constelação sistêmica, né? Porque nós estamos dentro do sistema da família, como podemos estar também dentro do sistema de uma empresa, né? Também pode ser constelada e esse sistema tem que obedecer aquelas três leis que foram ditas de início, né? A lei do pertencimento, a pessoa tem que se sentir pertencida a esse sistema, como filha, como irmã, como pai, né? Como esposo, como esposa. E sentindo pertencida, então, né? Sentindo pertencida, amada, acolhida, nós partimos para o segundo passo da lei, né? A segunda lei, que é a ordem, aonde os primeiros, os que vieram primeiros, têm que ser respeitado, não é cultuado, é respeitado pelos demais, né? E sendo respeitado pelos demais, significa que cada um vai cumprir com o seu papel. O pai não vai se trocar com a criança, o pai não vai querer ocupar, dividir a atenção com a criança, brigando com a criança para ter a atenção da mãe. O pai vai fazer papel de pai, né? E às vezes acontece da mãe também querer, né, ter um chamego, querer estar mais próxima e se trocar com os filhos. Então, é algo que a gente tem que ter extremamente esse cuidado, né? Para que cada um cumpra com seu papel. Vamos chamar a Kátia, para que cada um cumpra com seu papel, né, e possa fazer a ordem acontecer. E se acontece o pertencimento, se acontece isso, Kátia, isso, estamos de volta, né? Eu estava explicando aqui, né, que se acontece o pertencimento, se acontece a ordem, aí a gente chega ao equilíbrio, né? Verdade. Pode continuar, Kátia, que você estava falando. E aí eu parei aonde? Eu parei na questão do relacionamento, né, que você estava falando, do relacionamento conjugal, entre casais, que seja, né? Bom, Sim. na verdade, o que acontece, Carlos, assim, tem chegado até a mim, assim, alguns casos, né, de problemas, assim, no relacionamento. E, na verdade, o que acontece? Essa intensa convivência, né, que estamos tendo agora, fez com Está que, exigindo assim, mais do outro, né? fez com que houvessem muitos desafios. E dentre esses desafios, também existem aqueles problemas que já eram rotineiros e passaram a Sim. tomar uma dimensão assim muito maior do que era visto anteriormente, né? Afinal de contas, estão todos assim muito aflorados, com um emocional muito intenso, né? E, Eu vou te contar que o diálogo dentro de casa ele é mais difícil do que fora, porque fora você pois bate papo é, sobre qualquer coisa. exatamente. E aí, o que acontece? Aí algumas pessoas, elas me procuram pela essa questão de falta de saber exatamente o que fazer, porque estão ali perdidos, ficam, além de ter a preocupação em ter todo esse cuidado com a da pandemia, né, de contrair essa doença que ainda é muito incerta, né, que é algo que é um risco sério realmente à saúde, ainda tem essa questão da Uhum. fragilidade no relacionamento conjugal. E aí tem medo de perder realmente a pessoa, porque está ali em um comprometimento emocional grande, mas também em conflitos, né? E aí as pessoas me procuram, a gente faz um trabalho de tolerância, né? De se colocar no lugar do outro, desequilíbrio emocional, né? Resgatar essa intimidade, essa parceria.
aproximar, né, mais no relacionamento. E é o que você falou, como estão todos muito aflorados, a questão do diálogo, ele é essencial. E aí eu dou até uma dica logo agora, né? Se é Sim. difícil dialogar nesse período de quarentena, porque está todo mundo muito assim, intensos, vai lá, faz uma caixinha lá de reclamações, coloca lá, né? Cada um pega a sua reclamação, vai vendo como o outro está se sentindo e vai procurando ajudar da melhor maneira possível o outro, né? Sim. Porque a gente realmente vê que estatísticas mostram que realmente está acontecendo isso, está tendo um índice maior de conflitos nos relacionamentos e coisas que antes não acontecia, né? Está vindo de uma maneira muito acentuada. E aí eu costumo dizer... Aconteceu lá na China e aqui está repetindo o padrão. E vai repetir em vários lugares. Na verdade, isso é mundial, porque não é só a China Sim, que teve o problema, né? Todos os países estão tendo, isso. as pessoas estão necessitando conviver mais umas com as outras. E a questão da tolerância, né? Somado a todo esse problema emocional que nós estamos enfrentando, e aí cria um problema muito grande, né? E aí, o que acontece? Eu vou até vou contar uma história que, de repente, alguém aí pode se enquadrar nisso, né? Certo. Conta-se até uma história que uma criança estava assim com a mãe na praia e a criança perguntou assim, mãe, o que é o amor? Aí a mãe falou assim, vai ali, enche a mão de areia e aperta muito. Aí a criança apertou e falou assim, mãe, mas a areia está saindo entre meus dedos. Ela falou assim, então abre bem as mãos. Aí eu abri as mãos, ela falou, mãe, mas veio o vento e levou tudo. Aí a mãe falou assim, então vai lá, pega de novo a areia, agora você não deixa nem muito fechada e nem muito aberta. E aí a criança deixou, né, a mão semi-aberta e aí a areia conseguiu ficar ali na mão dela. E aí a mãe explicou que o relacionamento ele tem que ser assim, nem muito aberto, nem muito fechado. Porque tem pessoas, e eu não sei se tem aqui que está nos ouvindo, que estão dentro de casa agora num relacionamento de mãos muito fechadas, ou seja, aquelas pessoas que são possessivas, Tremendo. querem estar o tempo inteiro ali oprimindo a pessoa, né? Querendo, às vezes, atenção demais, e às vezes não é possível dar essa atenção, mesmo estando dentro de casa. E tem outras pessoas que são as mãos muito abertas, né? Elas só querem receber e não querem também compartilhar, dividir as obrigações, né? Dividir as responsabilidades, e aí elas querem apenas para elas. Então, esse momento é principalmente assim, né? A mão nem muito Esquece que aberta o outro tem e nem sentimento, né? muito vazia, né? Pouco fechada, né? Ou melhor, o fechado o suficiente para acolher, para proteger, né? Para estar próximo mesmo, né? Ali unidos e nem muito fechada, né? E nem muito aberta, Isso. porque também cada um precisa do seu espaço, cada um precisa da sua individualidade, mesmo estando dentro de casa. Às vezes, tem casais que um deles não consegue nem respirar, né? Por uma série de questões do outro está sempre muito presente, assim, achando que tem que dar atenção o tempo inteiro, tem que receber atenção. Então, precisa sim, precisa estar acolhendo, precisa estar protegendo, precisa estar juntos, mas precisa haver troca, precisa haver também um momento íntimo, cada um com o seu particular, né? Um momento de silêncio, de limpeza emocional e o diálogo, porque aí todos vão conseguir equilibrar um pouco mais essa questão aí desses problemas aí entre relacionamentos entre casais. Basicamente, é uma história que realmente a gente precisa levar para esse lado, né? A gente precisa ser tolerante, a gente precisa olhar o outro lado, a gente precisa aprender a compartilhar as atividades, compartilhar todas as situações para que não fique pesado para nenhum nem outro, para que haja realmente uma parceria aí nesse momento tão difícil, né, que a gente está enfrentando. Deixa Corretamente. eu de responder alguma coisa que você me perguntou. Isso, corretamente. Vamos lá.
que você vai dizer ficou aí, a faltando? questão O que ficou do... faltando? Eu não sei, você falou tanta coisa aquela hora e a gente teve que entrar, voltar. Isso. Né? Eu acho que você pode dar uma frisada maior aí nesse Hum, atendimento que você faz, né? Para a questão do emagrecimento, a procura tem sido muito alta nesse momento, porque por causa da ansiedade, né? Então você pode frisar um pouquinho mais essa questão da busca de orientação para o emagrecimento, né? Na verdade, Carlos, o que acontece? O meu foco hoje é mais voltado para essa questão também, né, da compulsão alimentar. Mas a gente sabe que Uhum. a gente está, assim, em um momento meio atípico. Então, matematicamente falando, que é a minha área, né, essa de exatas, matematicamente falando, a gente, quando a gente ingere mais calorias, né? Eu não sou nutricionista, mas isso aí Kátia, só é. um momento, Kátia. Kátia, só um momento. Oi. Pessoal, essa live tá boa aí. Chama o pessoal no direct aí. Vamos chamar a galera para chegar pro papo. Continua, Kátia. Então, se a gente ingere uma quantidade de calorias maior e perde menos, a tendência é a gente, ao longo prazo, né, estar ganhando peso. Eu, particularmente, ganhei peso nesse período de quarentena e eu acredito que muita gente ganhou peso porque a gente ficou um bom tempo assim, sem precisar, sem poder fazer atividade física, sem poder ir para academia, né? Agora que aos poucos estão voltando as atividades. Enfim, isso é um fato, né? E aí acredito que quando a gente retornar realmente às atividades, a gente vai conseguir voltar no peso ideal, isso sem nenhum problema. Agora, como você falou sobre a questão da ansiedade, é claro que em casa, né, no confinamento, as pessoas ficam realmente mais ansiosas e tendem a comer, às vezes, assim, um pouco mais e até um pouco mais compulsivo. Isso também é fato. E sim, eu tenho tido algumas pessoas que têm me procurado com esse quadro, né, de ansiedade, e aí tem percebido que tem comido além da conta. E aí a gente faz todo um trabalho, né, terapêutico para trabalhar essa questão aí do controle emocional para que as coisas comecem a caminhar um pouco melhor. Mas, assim, existe, claro, uma clientela que realmente vem ao longo da vida tendo problemas com alimentação, problemas com peso, né, comendo compulsivamente. Aí sim é feito todo um trabalho através do meu método de terapia, né? Eu trabalho com a questão da hipnose também, principalmente. E aí é resgatado assim todas aquelas crenças, né, e traumas que ficaram lá na infância. A gente busca esses traumas, e aí são traumas lá de trás, né? Geralmente é da infância. E a gente trabalha, volta nessas memórias que às vezes estão guardadinhas lá, volta nela e a gente ressignifica. A hipnose é algo assim maravilhoso, né? Porque é uma terapia que é muito rápida, muito eficaz, Sim, não é invasiva, não precisa de medicamento, não precisa de dietas rígidas e você trata certo. questões emocionais. Por quê? A gente encontra mulheres que lutaram a vida inteira por uma questão de controlar a compulsão alimentar, né? Eu tenho clientes que já colocaram balão gástrico, já fizeram bariátrica e voltaram a engordar. Mas isso por quê? Porque a compulsão não está ligada à parte física, está ligada à parte emocional. E se você não trata a parte emocional, não adianta começar dietas, emagrecer, você volta, não adianta você fazer, botar balão, que depois você volta, né, fazer a bariátrica. Então, trabalha-se essa parte dos traumas ou de crenças, porque existem muitas crenças que a gente carrega, tá? Tem pais que Sim, colocam nas crianças assim, olha, você tem que comer, porque se você não comer, você vai ficar doente. Você tem que comer, porque comer é saúde. Então, às vezes, a criança, isso foi tão colocada ali, essa crença tão forte, que a criança vai crescendo, vai tornando-se um adulto, e o subconsciente, ele entende assim, tem que comer para ser saudável. E aí a pessoa come e não sabe por que está comendo ali. É uma crença que está lá de trás, que precisa ser quebrada, que precisa ser sim, reprogramada. Kátia. Né? E aí na terapia é feito esse trabalho. É muito lindo, é muito, muito Deixa eu dar gratificante. um pequeno exemplo, Kátia.
A Suzy está falando aí que pode ser sistêmico, pode ser sim repetição de padrão, principalmente porque a Kátia falou, né? A mãe está forçando ali, e uma das formações que tivemos, um dos casos que contaram lá, é que a mãe falava para a criança bem assim, olha, ou você come, ela arrumava a mala, olha a maldade. Ela arrumava a mala, botava na frente da criança e falava, ou você come, ou a mamãe vai embora. E a criança era obrigada a limpar o prato ali, porque não queria se ver sem a mãe, né? Só para incrementar aí o que você estava falando, Kátia. Eu tive um caso que o pai brigava muito com a criança porque ela não comia. E um belo dia ele se irritou, jogou um prato de comida para o alto, e aquilo entrou no subconsciente da pessoa, que para ela se sentir segura, porque foi um momento de insegurança, um momento de medo, para ela se sentir segura, né, na vida, quanto mais ela se sentia em um momento de insegurança, mais ela comia, porque o comer significava ter segurança, ter tranquilidade, né, por um processo que desencadeou lá atrás. Então, são coisas que ela não sabia, ela não lembrava, né? Geralmente as pessoas não lembram, alguns casos até lembram, e a gente faz um trabalho terapêutico que essa pessoa recorda dessas memórias que estão guardadinhas lá no subconsciente, a gente traz essa memória de volta e ressignifica essa memória para que a pessoa já não repita, né, essa questão do padrão e nem não traga gatilhos que venha tornar a comida algo de segurança, algo de prazer, né? Ou de saúde. Então, existem muitas coisas envolvidas na questão da compulsão alimentar que precisa ser tratada antes de pensar em fazer uma dieta ou uma atividade física, porque às vezes começa, mas não consegue terminar, porque tem crenças muito fortes, né? A palavra-chave é essa que você falou, crença. E aí, né? E essas mulheres chegam até a mim, assim, com autoestima muito baixa em relação até mesmo ao relacionamento, né? Se acham, às vezes, inseguras por conta disso, se acham, às vezes, feias, né? E são mulheres lindas, assim, não com um potencial lindo. A esse espaço, essa família. Porque a gente tem todo um padrão social que não tem nada a ver, né? Existem mulheres que são gordinhas e são muito bem resolvidas, são lindas. Sim, né? Com certeza. E não tem nada a ver com a questão mesmo de... Porque a gente pinta um padrão e esse padrão tem que ser seguido. Como assim tem que ser seguido? Agora, se a pessoa está muito satisfeita com o seu corpo, independente de ser gordinha ou não, parabéns, siga em frente, né? Agora, se realmente você tem questões que você não é bem resolvida com isso, então bora lá, bora tratar, bora, né, resolver essas questões aí dos seus traumas, das suas ansiedades e seguir em frente, assim, plena, né? Isso que a gente trabalha, para que as pessoas sejam plenas, sejam confiantes, sabe? Aumente a autoestima, viva uma vida, assim, realmente de qualidade. Alguém está dizendo aqui, preciso disso. Sim, essa página que trouxe esse projeto, que eu trabalho na linha da vida resiliente... Só um minutinho. Fiquem até o final, que eu vou dar um presente para vocês aí, hein? Quem está até o final. Olha aí, viu? Vixe, que maravilha, hein, Kátia? Presentinho. Pois vamos ver quem vai ser sorteado aí com esse presente da Kátia. Então, pessoal, como diz, a grande questão de tudo é a crença, mas a gente não está falando de uma crença religiosa, né? A terapia, quando a gente fala quando a gente inicia a terapia, a primeira coisa que o terapeuta faz é suspender as próprias crenças, porque ele está ali para aplicar a técnica. É a hipnoterapia, é a constelação familiar sistêmica e tudo mais. A gente sabe que as terapias normais, né, as terapias que são cientificamente aí estudadas na universidade, elas fazem o trabalho dela. Só que o que acontece? É um trabalho mais passivo, onde que o cliente ele tem que se pôr. Enquanto na hipnose, na constelação, a gente vai pontuando. E quando o cliente tenta fugir,
a gente pega ele pelo laço, fala bem assim, não, o problema não é esse. Não é esse o problema que a gente vai tratar agora. A gente precisa bater em cima do problema que você trouxe, né? Na Eu falo verdade, isso, Kátia, porque eu mesmo passei por isso com terapia, né? Na psicanálise, na psicologia, né? Eu chegava lá uma semana, falava uma coisa, quando na outra semana tinha acontecido diversas coisas. E eu queria resolver todas as coisas naquela sessão, né? E talvez se eu tivesse feito uma técnica dessa, da pessoa falar bem assim, peraí, não entre em outro assunto não, que a gente nem fechou o primeiro, né? entendi. Tinha sido mais rápido, tinha sido mais eficaz. Na verdade, Carlos, o que que acontece? Eu sou psicanalista, eu atendo também na parte psicoterapêutica, quando há necessidade. Aí você fala com propriedade aí. Porém, o que que acontece? Como eu sou uma pessoa de exatas, eu sou uma pessoa mais imediatista também. E aí eu comecei a observar, assim, toda terapia, ela é muito bem-vinda. Toda terapia, aliás, aconselho todo mundo a fazer terapia, porque é saudável, né? Independente de ter algum problema pontual ou não. A terapia, ela é saudável, ela deveria ser, assim... Assim como a gente cuida do físico, a gente tem que cuidar do mental. Exatamente. E aí, muita gente não dá valor para essa parte emocional, né? Mas ela é o equilíbrio do nosso corpo, porque muitos sintomas que nós temos físicos vêm do emocional. Mas eu, quando dava só terapia, né, psicoterapia, eu também vi essa angústia nos meus clientes. Eu começava a ver, assim, que era muito demorado a questão do retorno, né? E muitos deles também ficavam ansiosos querendo um retorno, porque tem sim seus benefícios, tem resultado, eu sei disso, eu trabalho com isso, mas assim, era muito demorado e as pessoas hoje são muito imediatistas também. E aí foi aonde eu fui atrás de novas ferramentas que pudessem estar trazendo assim uma rapidez ao processo. E aí eu fui de encontro à hipnoterapia, foi aonde eu me apaixonei e eu gosto assim demais porque tira toda essa ansiedade, porque ele é muito rápido. Pouquíssimas sessões você trabalha questões assim que de repente você estaria há anos tratando de uma terapia convencional, né, numa psicoterapia. Então, para mim é uma ferramenta assim de grande valia. Eu sou apaixonada por ela e eu aconselho a todo mundo passar um dia por ela, né, se precisar, porque ela é muito rápida, muito eficaz e, como eu falei, não é invasiva, né, e traz resultados assim grandiosos, assim, muito bom mesmo. E estamos aí, né, trabalhando e trazendo assim o melhor bem-estar para aquelas pessoas que entram em contato com a gente, que confiam no nosso trabalho. Corretamente. E voltando à questão da crença, a questão do ressignificar, né? Porque quando a gente quer uma coisa, mas a gente não tem consciência, de fato, a gente está querendo algo inconsciente ainda, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Cadê a força de vontade? Né? Cadê a sua, vamos dizer, a sua fé diante do problema? Não aparece. Mas quando você se ressignifica, que você se aceita, você sabe o que você quer, você se ama, o processo é totalmente diferente. Aí o processo começa a caminhar, né? Verdade, verdade, verdade. Pois é. Então, pessoal, o trabalho da Kátia é esse, né, da hipnoterapia, entre outras técnicas que ela também pode, né, tá falando Também aí. trabalho, né, com a parte sistêmica, né? Tô me aperfeiçoando mais nessa área também, mas hoje, assim, hoje o meu foco mais é essa parte dessa ferramenta que eu considero, assim, espetacular. Muito, muito rápido, assim, o processo, né, de retorno. E foi Pois um é, prazer, Kátia. tá, Carlos, estar aqui. Como terapeuta e como coach, eu trabalho na área do luto, na área do conflito
empresarial, conflito trabalhista, né? E, de modo especial, na área do conflito dos casais, né? E eu sou vítima dessa pandemia, dessas coisas também, porque, como diz, né, a gente aprende com a própria vida. E eu entrei para o nicho de casais porque a minha separação, a gente pensou, o que que a gente pensou? A gente pensou assim, é melhor a gente separar enquanto tem amizade, é melhor enquanto a gente se respeita e enquanto a gente se gosta. Isso vai ser bom para mim, vai ser bom para ela, vai ser bom para os filhos, né? Lógico, quando a pessoa vem buscar terapia, a gente vai aconselhar ele a tentar. Vai Verdade. aconselhar ele a buscar a junção da família, né? Buscar esse pertencimento, buscar essa ordem, buscar esse equilíbrio, né? Mas a partir do momento que você vê assim que o equilíbrio fugiu, que não tem mais equilíbrio, né? É. Que você não consegue se ver no posicionamento de esposa, no posicionamento de esposo, e começa a se ver ali, de repente, como a pessoa contrária, a pessoa que está sendo martirizada, que não está pertencente àquela família, né? A gente tem que começar, então, a quebrar essa crença e pensar numa conciliação consensual, onde que a família seja privada de qualquer danos maiores, né? E esses danos Carlos, assim, maiores gera também a questão de depressão novamente, né? E esse desregular da mente desregula o corpo, porque a chave da medicina, ela já foi dada desde o início. Quando Hipócrates criou, né, filósofo grego, criou a medicina, ele disse lá, ó, mente sã, corpo são. Se você cuida só do corpo, tá morto. exatamente. Pois Tá é, morto. então, para eu poder fechar aqui a nossa conversa, Carlos, eu quero dizer assim, exatamente isso. Assim, se você está em casa hoje, né, e você percebe assim que o seu estado emocional está totalmente além, acima daquilo que você vê como o normal, procure ver quais são essas emoções, quais você pode mudar, né, melhorar essas emoções. Está difícil? Procura ajuda, né? Procura ajuda com um amigo, com alguém que você tenha confiança. Não deu certo? Procura ajuda terapêutica. Né? Tem muitos terapeutas que estão atendendo online, tem terapeutas que estão atendendo presencial, que já estão retornando. Eu, por exemplo, atendo tanto online quanto presencial, né? E eu sei que tem terapeutas, né? Não sei você, Carlos, se está atendendo presencial ou online, Sim, mas enfim, só não deixem online. de procurar ajuda, porque a saúde mental ela é muito importante para a vida toda. Não adianta você, como o Carlos falou, cuidar do corpo, né, ir malhar, correr, fazer dieta, se o seu emocional está abalado, né? Começam a surgir doenças psicossomáticas que podem comprometer sua vida como um todo. Então, se cuidem, procure ajuda. E aí eu já deixo aqui algumas dicas para a gente poder finalizar, que é importante para você que está em casa, com a sua família, nessa quarentena, né? É, exatamente, é o tripé, mente, corpo e espírito, exatamente, é o equilíbrio da vida saudável, verdade, Suzy. Mas aí o que acontece? Eu vou dar algumas dicas que a gente pode estar fazendo para tornar os nossos dias menos tensos. Primeiro, assim, claro que a gente está voltando a esse novo normal, né? As pessoas estão voltando, e ainda tem mais um detalhe, tá? Antes da dica, o Carlos. As Sim, pessoas tá tendo ainda a questão da com síndrome da licença. cabana, né? É aquilo que eu falei lá no na nossa chamada. Existem pessoas que Sim, já estavam confinadas há muito tempo, né, em quarentena, que agora está retornando às atividades normais e que estão com muito medo de voltar para a vida social. E um medo real. Né? Então, ainda existem esse público, né, que está desenvolvendo todo esse pânico, essa fobia do social. Né? Mas, assim, eu gostaria de dar algumas dicas e que é essencial para quem ainda está em casa.
é manter a rotina, né? Ter horário de acordar, ter horário de trabalhar, ter horário de almoçar, ter horário para tudo, como se você realmente estivesse na sua vida de antes, né? Claro que com alguns detalhes, você não sai de casa. E aí, o que acontece? Você pode... Assiste às lives. Para que as pessoas possam estar, de repente, assim, eu não consigo trabalhar porque ao mesmo tempo que estou trabalhando tem alguém me interrompendo, filho, marido, ou esposa. Então, coloque um uniforme ou coloque a sua roupa de trabalho e fala, agora eu estou trabalhando. Ninguém me incomoda, eu estou no meu horário de trabalho. E aí estipula rotinas, né? Mas também, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Mas também, assim, proporciona momentos de prazer, de lazer em família, né? Final de semana, por exemplo, faz uma sessão cinema, uma rodada de pizza, né? Para o casal, aí faz um jantar à luz de vela, faz também uma sessão de cinema, piqueniques lá na sala, né? Reinventa, né? Sai da rotina, conversem, né? Como eu falei, conversem mais, se tolerem mais, né? São coisas que podem fazer do dia a dia um ambiente mais tranquilo, mais ameno, né? Dividir as tarefas, ter hora de descanso realmente, sem misturar o dia inteiro o trabalho com o descanso. São algumas coisas que a gente pode estar trabalhando na gente mesmo para que a gente não venha se estressar tanto, se tornar esse momento mais difícil do que já está sendo, né? Porque realmente é um momento assim, tenso mesmo para a vida da gente. Então, vai aí algumas dicasinhas, espero que vocês peguem. E tá lá num momento muito tenso, se isola um pouquinho, faz uma respiração profunda, respira fundo, né? E solta o ar, jogando, liberando assim, toda aquela tensão. Porque o respirar fundo, eu já falei isso em outras lives, o respirar fundo, né? Trabalhar a respiração por 5, 10 minutos, ela acalma, porque tem substâncias, né, chamada gama, que é uma substância calmante, a respiração ela proporciona isso, dá oxigenação no cérebro, aumenta a serotonina, que é as substâncias, hormônios do prazer, né, diminui a noradrenalina, que é a questão de você estar muito eufórico, agitado. Então, focar na respiração é uma terapia muito boa, que se você fizer isso todas as manhãs, antes de iniciar seu trabalho, você já começa seu dia de maneira maravilhosa, né? Então, são algumas dicas que vai aí para que a gente consiga sair dessa melhor, né? Isso, meditar, né? Também são outras técnicas que podem ser utilizadas aí durante o dia. No próprio YouTube tem bastante vídeos de meditação que pode auxiliar cada um, né? A Anísia disse aí, sempre celebrar tudo, celebrar a vida, né? E quando a gente ressignifica-se, né, o caminho é muito mais rápido. Né? O difícil é a gente chegar a isso. É verdade. E aí, gente, só lembrar também, vou fazer um merchan aqui. Na sexta-feira a gente tem live de novo, tá? O mesmo horário, com um amigo lá de São Paulo. E a gente vai estar falando sobre emagrecimento. É um tema que é interessante, a gente já falou em outras lives, mas a gente vai continuar falando sobre essa questão do emagrecimento. Caso vocês queiram estar presente, nos contemplando com a presença, né, e tirando também algumas dúvidas, estaremos aqui na sexta-feira. Eu espero que não tenhamos problema com a internet também. E, Carlos, você é o nosso convidado para estar aqui participando com a gente também, assistindo. Com certeza. Tá? A gente vai estar falando sobre a questão do emagrecimento. Muito bem. Então, quem está seguindo a Kátia aí, segue, né? Quem está me seguindo, segue a Kátia, né? Pois é, deixa eu falar meu endereço. Correto. Aqui no Instagram é katia.krterapia, no Face é só o KR Terapia. Se vocês quiserem entrar em contato, pode entrar. Se quiser seguir também, pode seguir. E estamos aqui para tirar qualquer dúvida. E eu vou dar o presente agora, já que a gente está terminando, Carlos.
Isso. Posso falar? Antes de você sortear o seu presente aí, eu vou usar a minha parte filosófica, tá? Como professor de filosofia, você disse da síndrome da cabana, né? Sócrates falava da questão da caverna, né? Por passar muito tempo na caverna, se acostumou com o escuro e teve medo da luz, né? Pessoal, não tenha medo de se libertar, não tenha medo da luz, porque o conhecimento é a única coisa que vai tornar a sua mente saudável, tá? Se conheça, se respeite, se aceite e se ame. É a saída, não tem outra saída, não. É verdade. Vamos rumo à luz. Vamos buscar conhecimento, vamos buscar nos respeitar, nos aceitar e nos amar. Verdade. Segue aí, Isso aí. Kátia. É verdade. Basta se cuidar e tem que sair, né? Tem que sair do casulo uma hora. Pois bem, Correto. olha, o meu presente é o seguinte, né? As 3 primeiras pessoas que estão aí, que realmente estiverem precisando, estiverem ansiosas, né? Passando por um momento tenso aí, nesse período de pandemia, as 3 primeiras pessoas que me mandarem um direct agora, falando assim, eu quero, tem que usar essa frase que eu vi alguém falando aí, eu quero, então vai ser o eu quero. Chegar lá no meu direct e falar, eu quero, eu vou dar uma sessão de terapia de relaxamento, mas para as 3 primeiras pessoas, né? Porque a gente está trabalhando bastante, não tem como dar para todo mundo essa terapia, infelizmente. Então, corra lá, posso, quem tá aí, Kátia. eu quero, é lá no direct, é lá no direct. É lá no direct, viu? É lá no direct. Tem que entrar no direct da Kátia aí, puxa a Kátia aí, entra no direct e diz lá, eu quero. Eu quero. Né? E foi que a Kátia vai checar lá no direct dela e vai responder quem foi que ganhou lá, tá? De vocês aí. Exatamente. Gente, Carlos, foi um prazer estar com você, a gente está conversando nesse período, agradeço a todo mundo. Se tiver alguma dúvida que alguém queira tirar, pode perguntar. Mas, enfim, foi muito bom conversar com você no dia de hoje, tá? E sexta-feira a gente tem mais conversa. Eu que agradeço você por ter aceitado esse primeiro desafio aí do projeto Na Linha da Vida Resiliente, né? Que a gente continue levando a vida nos altos e baixos, nunca deixar que essa linha seja retilínea, para que a gente não tenha que chamar o médico, não tenha que tomar choque no peito, né? Verdade. E que a gente aguente esses altos e baixos se ressignificando a cada dia, para ser um ser humano cada dia melhor, né? Verdade. Ser um ser humano cada vez mais consciente, né? E quando a gente se ama, olha bem, para você amar seu esposo, seu filho, né? Todos os que estão ao seu redor, você tem que se amar primeiro. Se você não se ama, se você não conhece o que é amor, você não vai dar aos outros o que você não tem. Entendeu? É verdade. O mandamento, né, se resume em amar a Deus sobre todas as coisas. Significa que você tem que reconhecer que o outro é a imagem e semelhança de Deus. E a primeira pessoa que você tem que reconhecer como imagem e semelhança de Deus é você, né? Templo do Espírito Santo. Quando você se reconhece como imagem e semelhança desse amor, Deus é amor, né? Você passa a se amar. Você se ressignifica, você se aceita, você se respeita, você se ama. Aí sim você vem a segunda parte do mandamento. Como é que eu vou amar o outro como eu me amo se eu ainda não me amo? Verdade, isso é verdade. Por isso que a importância, né, da autoestima. Tem que se cuidar primeiro para depois cuidar do outro. Mas valeu, até a próxima, Carlos. Até a próxima. Eu agradeço a cada um que confiou no nosso trabalho, que acreditou aqui na gente, né? Eu agradeço a você, a ótima profissional que esteve disposta aí a vir aqui, né? Mostrar o seu serviço. Brasília, né? E aí em Brasília? Isso, vim aqui em Brasília, ó, para mostrar o serviço para toda essa galera. Eu aí no Rio de Janeiro. Pois é, né? Você veio até o Rio de Janeiro. Queria estar na praia agora, tá vendo? Pois é, eu também. Pessoal, gratidão a vocês. Essa live provavelmente vai ficar lá no Instagram da Kátia, no meu Instagram, e vocês vão passar para aqueles que vocês acham que vão contribuir no dia a dia deles. Aqueles que você acha que vai fazer diferença,
na vida deles, né? Muito obrigado, gratidão de coração sincero, né? Que Deus continue abençoando a caminhada de cada um de vocês. Se amem, se amem, se amem, se amem.